Boa tarde. Indefinição em Brasília. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, permanece no cargo. A Agência Nacional de Mineração proíbe a construção e determina o desativamento em todo o Brasil das barragens do tipo alteamento a montante. O mesmo método usado pela Vale em Brumadinho. Hoje, um alerta de instabilidade parou o trabalho de equipes de resgate. A polícia descobre que o homem que agrediu uma mulher por quase 4 horas durante um encontro usou um nome falso para entrar no prédio dela. Temporais deixam desabrigados depois de um fim de semana com mortes e destruição no sul e no sudeste. Parlamentares britânicos concluem que o Facebook viola leis e defendem uma regulamentação para impedir a divulgação de notícias falsas. E promotores de Pernambuco vão investigar um prefeito que convocou funcionários comissionados para assistir a noiva dele cantar num bloco de carnaval. O Jornal Hoje está começando. A semana começa com a expectativa em torno da possível demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Durante toda a manhã, o presidente Jair Bolsonaro conversou com ministros. A demissão de Bebiano não foi formalizada e ele não teve agenda pública. Então, a gente vai direto a Brasília falar com Gioconda Brasil, que está acompanhando tudo. Como é que está a movimentação por aí agora no Palácio do Planalto? Gioconda, boa tarde para você. Oi, Sandra, boa tarde a você e boa tarde a todos. A expectativa é essa mesmo, é para uma definição ainda hoje da situação do ministro Gustavo Bebiano. O Planalto confirmou para as 5 da tarde um pronunciamento do porta-voz, Otávio Rego Barros. Ele aguarda as orientações do presidente para que esse pronunciamento seja feito. De manhã, o ministro Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil, esteve no Palácio da Alvorada reunido com o presidente Jair Bolsonaro. Depois, os dois vieram aqui para o Palácio do Planalto e essa reunião foi ampliada. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ministro Augusto Heleno, que é um dos conselheiros mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, também foi chamado para uma conversa. Essa conversa teve vários assuntos. Um deles, sem dúvida, o caso envolvendo a crise envolvendo o ministro Gustavo Bebiano, que hoje assinou atos que foram publicados no Diário Oficial. No Diário Oficial, aparência de normalidade. 2 portarias da Secretaria-Geral, assinadas por Gustavo Bebiano, foram publicadas com medidas burocráticas. A data é de sexta-feira, dia em que a crise sobre o futuro do ministro estava no auge. Mesmo fragilizado, Bebiano cumpriu a rotina. Em um dos despachos, definiu as atribuições de assessores especiais da secretaria. Gustavo Bebiano passou o fim de semana neste hotel em Brasília, bem próximo do Palácio da Alvorada, onde mora o presidente Jair Bolsonaro. Ontem, quando perguntado se falaria a respeito da possível demissão, o ministro preferiu não entrar em detalhes. Agora é hora de esfriar a cabeça. A crise que tomou conta do governo começou com as denúncias de candidatos laranjas do PSL, partido de Bolsonaro, que foi presidido por Bebiano durante a campanha eleitoral e foi ampliada por influência de um dos filhos do presidente. Bebiano foi chamado de mentiroso por Carlos Bolsonaro e depois até por Jair Bolsonaro. O ministro se desgastou com o episódio. Em nota, Bebiano negou o uso de candidaturas laranja na campanha. Disse que os repasses ocorreram por conta e ordem dos diretórios estaduais. Depois de uma sexta-feira em que ministros e colegas de partido saíram em campo tentando encontrar um caminho para que Gustavo Bebiano ficasse no governo ou, se saísse, provocasse o menor estrago possível, hoje, os aliados ficaram em silêncio. A permanência de Gustavo Bebiano no cargo passou a ser considerada insustentável. Aliados dizem que é impossível a relação entre ele e Bolsonaro ser reconstruída e começaram a cobrar um desfecho rápido para a crise. Afirmam que é preciso virar a página para tocar o que interessa, a agenda do governo no Congresso. Essa indefinição sobre o destino do ministro Gustavo Bebiano acontece no momento decisivo para o presidente Jair Bolsonaro. Esta semana, o governo deve enviar ao Congresso 2 propostas prioritárias: a reforma da Previdência e o pacote anticrime. A gente
continua lá em Brasília, agora com Flávia Alvarenga. Está tudo a caminho aí do Congresso, né, Flávia? Boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde a todos. Tudo a caminho, sim. Amanhã, o projeto de lei anticrime vai ser entregue aqui na Câmara, como já foi anunciado pelo ministro Sérgio Moro e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Já o texto da reforma da Previdência, que é uma proposta de emenda constitucional, vai ser entregue na próxima quarta-feira. A presidência da República avalia, inclusive, a vinda do presidente Jair Bolsonaro aqui na Câmara para entregar esse texto. Antes, Jair Bolsonaro deve ter uma reunião com governadores. E para esta semana estão previstas ainda 2 reuniões importantes. Um café da manhã, quarta-feira de manhã, no Palácio da Alvorada, com parlamentares do PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, e outro café da manhã também no Palácio da Alvorada, com os principais líderes partidários aqui da Câmara. Depois que esses 2 projetos chegarem aqui na casa, eles passam primeiro pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Sandra. Ok, Flávia Alvarenga, muito obrigada. No Rio de Janeiro, a mulher que foi espancada durante 4 horas na noite do primeiro encontro permanece internada num centro de terapia intensiva. O agressor foi preso em flagrante. Elaine Pérez Caparrós, de 55 anos, era assim quando conheceu o agressor numa rede social. Depois do primeiro encontro, ficou desse jeito. Foram 4 horas de agressão, que também deixaram marcas por todo o apartamento. Ela está com uma fratura no nariz, que está causando um problema de respiração via nasal, está com uma fratura no globo, está com fratura na face, está com fratura no maxilar, está com lesões no corpo inteiro, mordidas no corpo, lesão pulmonar. Ao chegar no prédio, Vinícius Batista Serra, de 27 anos, disse ao porteiro que se chamava Felipe. É o que mostra o registro de visitantes do condomínio. Há 8 meses, Elaine trocava mensagens com ele, até que os dois resolveram se encontrar na casa dela na sexta-feira. Falei, então deita no meu ombro pra gente dormir abraçadinho, pra dormir juntinho. Eu falei, tá bom. Eu acordei com ele me esmurrando a cara. Ele foi tentar me dar um mata-leão, foi quando eu coloquei as mãos assim, ó, pra não deixar ele concluir. Aí ele me mordeu, nossa, ele me deu umas dentadas absurdas assim, sabe? Aí eu comecei a gritar socorro, 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 socorro. Vizinhos ouviram os gritos e alertaram o zelador, que chamou a polícia. Ele também pediu ao porteiro que não abrisse os portões do prédio para evitar que Vinícius fugisse. Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. A polícia acha que Vinícius agrediu Elaine por ela ser mulher. Na delegacia, ele disse que tomou vinho, dormiu e acordou em surto. E a gente tem que fazer o máximo para que isso não ocorra novamente, que uma pessoa dessa não fique no meio da sociedade. Elaine está internada no CTI deste hospital, aqui na região central do Rio, e deve ser transferida ainda hoje para o quarto. Ela teve fraturas nos ossos da face e do nariz e também quebrou um dente. Cada murro que ele me dava, eu pensava que eu ia morrer. A Polícia Federal disse que o vigilante que sufocou e matou um jovem num supermercado no Rio não poderia estar trabalhando como segurança porque foi condenado por agressão contra a ex-mulher. Cerca de 500 pessoas protestaram ontem em frente à loja do supermercado Extra, na Barra da Tijuca, contra a morte de Pedro Henrique Gonzaga. O jovem foi imobilizado por um segurança do supermercado na quinta-feira passada. Pedro Henrique, de 19 anos, sofreu uma parada cardíaca ainda no supermercado e morreu pouco depois. O segurança Davi Amâncio, que imobilizou o rapaz, trabalha na empresa Group Protection há 1 ano e 2 meses. Mas, segundo a Polícia Federal, ele não poderia estar atuando como vigilante porque foi condenado a 3 meses de prisão em regime aberto por lesão corporal contra a ex-mulher. A Group Protection disse que a checagem da ficha criminal do vigilante cabe à Polícia Federal. O supermercado Extra disse que afastou os vigilantes envolvidos no caso. 2 dirigentes do Flamengo estão prestando depoimento na delegacia que investiga o incêndio no centro de treinamento do clube. A repórter Raquel Honorato está acompanhando. Raquel, boa tarde para você.
Oi, Sandra. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. O primeiro depoimento foi marcado para as 10 horas da manhã. O gerente de base do Flamengo, Eduardo Freeland, e o vice-presidente do futebol de base do clube, Vitor Zanelli, entraram na delegacia sem falar com jornalistas. Os depoimentos ainda não acabaram. Hoje faz 10 dias desde a tragédia que matou 10 atletas do Flamengo e deixou outros 3 feridos. Na sexta-feira passada, a polícia ouviu 2 diretores do Flamengo e também uma representante da empresa NHJ do Brasil, responsável pela instalação e pela construção dos módulos que serviam de alojamento e que pegaram fogo. A TV Globo teve acesso a esses depoimentos e é o que você vai ver agora na reportagem. Até agora, a principal suspeita é de que o incêndio tenha começado por causa de um curto-circuito no ar-condicionado. No depoimento de sexta-feira, o diretor do Flamengo, Márcio Garotti, disse que os módulos eram entregues com as instalações elétricas e hidráulicas prontas, cabendo ao clube fazer as ligações da rede externa. Márcio Garotti afirmou ainda que a manutenção dos módulos não era feita pelo Flamengo, mas sim pela NHJ, inclusive as manutenções elétricas e hidráulicas, não havendo sequer autorização para as equipes de manutenção do clube realizar qualquer tipo de manutenção neles, nem emergenciais. Já a representante da NHJ, Cláudia Pereira Rodrigues, contou à polícia que, após entregues os módulos, há o serviço de manutenção oferecido pela empresa, tanto nas instalações elétricas, hidráulicas, bem como estruturais. Mas ela disse que esse serviço de manutenção é cobrado e depende de acionamento por parte do cliente, não existindo previsão contratual para fiscalização com manutenção periódica e preventiva. Cláudia Rodrigues também afirmou que a empresa não utiliza sistema de prevenção de incêndio, pois depende muito da destinação dada para o módulo pelo cliente. O sistema fica a cargo do cliente. Em nota, o Flamengo disse que considera que, nesta etapa das investigações, qualquer conclusão é prematura e especulativa, visto que ainda serão juntadas ao inquérito informações colhidas de novas testemunhas, documentos e análises periciais. O clube reiterou ainda que está à disposição de colaborar com todo e qualquer órgão público e autoridades que estejam atuando de modo a que as causas do trágico incêndio ocorrido em alojamento habitável do centro de treinamento sejam esclarecidas. O Flamengo disse também que não vai comentar o teor de depoimentos que ainda serão objetos de investigações e que a busca pelo esclarecimento dos fatos compete à autoridade policial e ao inquérito que está em andamento. O Flamengo seguirá colaborando com as investigações e aguardando a conclusão do trabalho que vem sendo realizado pelas autoridades. Acaba de deixar a delegacia Vitor Zanelli, o vice-presidente do futebol de base do clube, e ele saiu também sem conversar com os jornalistas. A prefeitura revisou o total de multas aplicadas contra o Flamengo nos últimos 1 ano e 4 meses, e já foram 39. Dos 3 feridos no incêndio, apenas um permanece internado, Jonathan Cruz Ventura. Segundo os médicos do Hospital Pedro II, que fica na zona oeste do Rio, o estado de saúde dele é considerado bom. Ele já conversa, não precisa mais de máscara de oxigênio, ele está respondendo bem aos tratamentos e também já consegue caminhar durante as sessões de fisioterapia, mas ainda não há uma data prevista para que ele tenha alta do hospital. Sandra. Raquel Norato, muito obrigada pelas suas informações, todo mundo torcendo pelo Jonathan. Mais de 100 pessoas estão fora de casa desde sábado em Nova Lima, Minas Gerais. Eles foram retirados pela Vale por estar em uma zona de risco próximo à mina de Mar Azul. A repórter Iana Coimbra está por lá e tem mais informações para a gente. Oi, Iana, boa tarde. Ei, Sandra, boa tarde para você. Essa cidade aqui, na realidade, é um distrito de Nova Lima, que é muito conhecido pelo nome de Macacos. É uma região muito turística, com muitas pousadas. E 108 pessoas, então, estão fora de casa. De acordo com a Vale, essas 108 pessoas estão em 2 hotéis em Belo Horizonte, desde a noite de sábado, quando essa sirene disparou, e também em 2 pousadas aqui da região. Como essa região é uma região turística, as pessoas estão muito preocupadas por causa do movimento, porque as pessoas já estão cancelando as reservas. Eu falo aqui ao vivo do ponto de apoio,
onde esses moradores têm vindo para se informar de onde eles podem ir, o que eles podem fazer, os serviços que estão sendo oferecidos, mas o clima é de muita desinformação, eles estão reclamando bastante disso. Outra reclamação também é quanto aos acessos à cidade, que é o que a repórter Larissa Carvalho vai mostrar para a gente agora. Para chegar na comunidade de Macacos, existem 4 estradas, 3 estão fechadas e os moradores, cerca de 4.000, dizem que estão confusos. A gente chega ali para pedir informação, ninguém sabe de nada. Vera e o vizinho vivem no bairro Capela Velha e dizem que lá tem 500 pessoas isoladas. Eu consegui de manhã sair para trabalhar, o pessoal da Vale interditou lá, eu passei assim mesmo porque eu preciso trabalhar. Né? A vida da gente não para. São 49 imóveis que ficam na área que pode ser atingida pela lama no caso de rompimento da barragem na mina Mar Azul. As famílias foram para um centro comunitário onde se cadastraram e depois foram levadas para hotéis na região ou casa de parentes. A Vale informou que precisou ativar o plano de emergência após a revisão dos dados dos relatórios de empresas contratadas para atestar a segurança da barragem. O reservatório está desativado e foi construído no método de alteamento a montante. Essas estruturas estão proibidas a partir de hoje. A Agência Nacional de Mineração publicou hoje no Diário Oficial da União a resolução que dá um prazo até 2021 para as inativas e 2023 para que estão em funcionamento serem desativadas. A resolução também proíbe que a empresa de mineração mantenha ou construa qualquer instalação permanente ou temporária na área considerada de salvamento. Na comunidade de Macacos, 250 alunos estão sem aula hoje. Minha única opção é levar o filho para o trabalho. Como Macacos fica muito pertinho de Belo Horizonte, as pousadas recebem visitantes além do fim de semana. Aquela ali mesmo, para hoje, tinha 5 reservas. Já está tudo cancelado. Esse barzinho funciona de segunda a segunda. O dono contou para a gente que boa parte das mesas, mesmo em dia assim de trabalho, ficam cheias. Só que hoje o bar está fechado. Há 10 dias, em outras 2 barragens a montante em Minas Gerais, foi preciso retirar moradores de casa por falta de segurança. Em Itatiaiuçu, a ArcelorMittal mandou 94 pessoas para hotéis. Em Barão de Cocais, a barragem Sul Superior também está passando por novas fiscalizações. E 500 moradores só vão poder voltar para casa depois que uma empresa atestar a estabilidade da estrutura. A Defesa Civil informou que agora à tarde vai ser feita uma reunião com a Vale para melhorar o acesso da cidade por causa desses pontos de bloqueio. A Vale diz que ainda está definindo uma política de atendimento às famílias com apoio financeiro, tanto aqui em Macacos quanto em Barão de Cocais, porque por enquanto o que tem é esse atendimento emergencial, como que está sendo feito aqui nesse ponto de apoio. E o Ministério Público pediu hoje para a Justiça incluir a barragem de Mar Azul aqui de Nova Lima na lista das outras 10 barragens que têm risco, que precisam de medidas especiais com monitoramento diferenciado. A Vale disse que esse monitoramento aqui em Nova Lima e Macacos está sendo feito 24 horas. Sandra. Ok, Ana Coimbra, muito obrigada. Sobre o rompimento da barragem em Brumadinho, entre os 8 funcionários da Vale presos na semana passada em Belo Horizonte, 6 ainda não prestaram depoimento. A gente fala agora com Liliana Junger, que está em BH acompanhando o assunto. Liliana, boa tarde para você. Oi, Sandra, boa tarde. Os 2 depoimentos na sexta-feira duraram cerca de 5 horas cada um. Então, eles foram suspensos e acabaram de ser retomados aqui na sede do Ministério Público em Belo Horizonte. 2 presos chegaram por volta de 1h da tarde. Segundo a promotoria, as oitivas são longas mesmo, porque são muito detalhadas, muito técnicas, muito demoradas. E a Força Tarefa tem até uma equipe multidisciplinar para ajudar na análise das causas, dos fatores e também dos argumentos. Hoje, os advogados de Arthur Ribeiro e Marilene Lopes entraram com pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Até agora, 169 corpos
corpos foram retirados da lama e já foram identificados. 141 pessoas continuam desaparecidas. Os trabalhos de busca em Brumadinho hoje de manhã foram suspensos porque havia o registro de uma movimentação de rejeito no local onde a barragem se rompeu. Uma equipe geotécnica fez uma avaliação e constatou que a operação é segura, então os trabalhos já foram retomados. E um novo serviço começou a funcionar na rodoviária de Brumadinho para os moradores atingidos aí pela barragem. Defensores públicos do Estado e da União vão ajudar essas pessoas. Sandra. Liliana Junger, muito obrigada. A forte chuva do fim de semana provocou estragos em várias regiões do país. Em Mauá, na Grande São Paulo, 2 deslizamentos de terra provocaram as mortes de 4 crianças. 2 delas foram enterradas hoje de manhã. A vizinhança ainda custava acreditar. É que da casa que desabou, levada pelo morro, ficou só o rastro de destruição. O deslizamento foi no sábado à noite, nessa comunidade em Mauá, na Grande São Paulo. No lugar onde 2 crianças morreram soterradas, os vizinhos improvisaram uma cruz de madeira e colocaram uma manta. Heloísa dos Santos Salles, de 1 ano, e Miguel dos Santos Silva, de 9, morreram no quarto da casa. A mãe e a irmã mais velha deles sobreviveram. Ao andar pela comunidade, a gente vê a mesma situação em várias dessas vielas. São lonas assim, colocadas perto dos morros, exatamente para tentar impedir que a água penetre aqui. Olhando, a gente sabe que isso não dá muito jeito, né? Até porque quando o tempo fica um pouquinho mais escuro, todo mundo já fica com medo do que pode acontecer. Eu nem fico lá para dentro do meu quarto, porque tem um muro ali em cima, a gente tem medo, né? Eu fico mais aqui na sala. Perto dali, em outro ponto da comunidade, amigos e parentes se despediram dos irmãos Guilherme e José Henrique da Vitória, que também morreram soterrados. Guilherme tinha 4 anos e José Henrique 7. A Defesa Civil diz que interditou 24 imóveis em áreas de risco na região, 10 só no bairro das Tragédias do fim de semana. Mas agora de manhã ainda flagramos moradores mexendo nos morros que correm risco de deslizar. Ele está tirando a terra para diminuir a queda do desmoronamento do impacto do barro em cima do imóvel. Então ele já está esperando que caia? E já está esperando que caia, é verdade. A chuva também provocou estragos em outras regiões do país. Em Guaratuba, no litoral paranaense, ruas alagaram e mais de 1.000 casas foram atingidas. De acordo com o último balanço da Defesa Civil, mais ou menos 150 pessoas estão desabrigadas e 600 desalojadas. Todas foram levadas para um ginásio da cidade. Ainda no sul do país, a chuva chegou forte em Balneário Barra do Sul, no litoral norte de Santa Catarina. A prefeitura decretou situação de emergência e as aulas foram canceladas hoje pela manhã. As escolas também não abriram em São Francisco do Sul e em Araquari. Em Florianópolis, um muro de contenção desabou em cima dessa casa. O prédio que fica ao lado também precisou ser interditado. Ainda bem que ninguém se machucou. Na região de Salto, em São Paulo, o rio Tietê transbordou e invadiu o Parque de Lavras com essa manta de lixo. Garrafas PET, madeira, saco plástico. A prefeitura disse que precisa esperar a água baixar para fazer a limpeza. No Rio de Janeiro, a chuva atingiu a Baixada Fluminense e alguns bairros das zonas norte e oeste. Alguns pontos da cidade ficaram alagados, como o Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. Durante o ensaio técnico para o carnaval, a bateria da Mangueira desfilou com água na canela. E mesmo com essa chuva toda, depois de 11 dias, a cidade do Rio deixou o estágio de atenção. Sobre a cidade de Mauá, na Grande São Paulo, que a gente mostrou no começo da reportagem, o prefeito Átila Jacomussi deve reassumir hoje a prefeitura da cidade. Ele foi eleito em 2016 e já deixou o cargo 2 vezes porque foi preso por suspeita de desvio de dinheiro da prefeitura. Olha, em todas essas regiões, Grande São Paulo, região de Salto, o interior paulista, Rio de Janeiro, litoral do Paraná e também de Santa Catarina, tem previsão de mais chuva hoje. Quem traz os detalhes para a gente é Eliana Marques. Oi, Eli, conta para a gente. Boa tarde para você, Sandra. Boa tarde a todos. A gente começa falando especialmente para quem mora em área de risco, muitas das regiões atingidas pelos temporais no fim de semana.
É preciso ficar atento a rachaduras, também trincas, fissuras, saliências no chão e nas paredes. Elas podem levar a um desabamento. Se a água estiver mais barrenta que o normal, pode ser sinal de um cano com vazamento infiltrando o solo. Inclinação anormal de árvores, também postes e muros, pode indicar risco de deslizamento. Se você enviar o seu CEP para o número 401-99, gratuitamente, a Defesa Civil vai te enviar mensagens pelo celular durante um temporal. É mais uma forma de ajudar a se proteger. Hoje, o risco de deslizamento é considerado médio nessas áreas que estão em laranja, estão passando pela Grande São Paulo, pelo litoral paulista, pela região de Belo Horizonte e também entre o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e a região de Florianópolis. Em Santa Catarina, também não se descartam alagamentos, segundo o Centro Nacional de Alertas de Desastres Naturais. Sandra. E onde mais pode chover forte hoje? Bom, além do Vale do Itajaí, que a gente já falou, também da região de Florianópolis, a gente coloca aqui, ó, Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, capital paulista, são pancadas de chuva mais isoladas, mas tem risco de virem localmente fortes e também bons volumes de chuva são esperados lá na região de Belo Horizonte. Possibilidade de bastante chuva ainda na região de Caratinga, que fica em Minas Gerais, em Salvador e em Vitória da Conquista, também na Bahia, e mais chuva ainda está sendo esperada em Brasília, com 25 milímetros, e em Goiânia, com 40 milímetros. Entre as cidades de São Luís de Montes Belos e Sanclerlândia, no interior de Goiás, a chuva interditou a rodovia estadual GO 164 porque o rio transbordou. E em Vitória da Conquista, na Bahia, o temporal formou essa correnteza que parece aí uma cachoeira no estádio da cidade. E como eu falei há pouco, tem mais previsão de chuva para essa região de Vitória da Conquista hoje. Tem algum lugar sem chuva hoje, não? Tem só um pedacinho do Brasil, a gente vai mostrar ele para você. Extremo norte do Brasil, com previsão de sol o dia todo. Roraima, com máxima de 35 graus. Fala um pouco mais de chuva, porque, olha, ainda tem bastante chuva sendo esperada em Belém, na região de Palmas, também em Natal, em João Pessoa e na região de São Luís. E a tarde de hoje vai ser quente aí na maioria das regiões, com máxima de 27 graus em Curitiba, 31 em Porto Alegre, 36 graus no Rio de Janeiro. Como a gente vê aqui, vai ser uma semana de temperatura subindo, voltando a esquentar bem. E aí, claro, em época de verão, os temporais são esperados à tarde na maioria das regiões amanhã. Ok, Eli. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Notícias internacionais, a britânica, que fugiu de casa em 2015 com duas amigas para se juntar ao grupo terrorista Estado Islâmico, falou com a imprensa internacional sobre as escolhas que fez. Hoje ela vive num campo de refugiados na Síria e deu à luz um menino no fim de semana. Impossível ligar a televisão aqui sem ver esse rosto. Shamaima Begum, a menina de Londres que fugiu para a Síria quando tinha 15 anos, divide opiniões. Muita gente defende que quem se juntou ao Estado Islâmico não deve ter o direito de voltar para o Reino Unido. Outros acham que a adolescente foi vítima da radicalização dos terroristas e que ela deveria ser ajudada a se reintegrar à sociedade. Tem ainda a questão do filho recém-nascido de Shamaima, que não tem culpa das escolhas da mãe. Hoje, com 19 anos, a britânica diz que não sabia onde estava se metendo quando abandonou Londres com duas amigas. Acreditei nos vídeos que vi na internet. Sobre as atrocidades cometidas pelos terroristas, ela diz que nunca se incomodou muito. E mesmo perdendo 2 filhos que ficaram doentes e morreram, Shamaima insiste que não se arrepende de ter ido. Uma falta de remorso que não ajuda o pedido dela por compreensão e clemência. Uma coisa é certa, ao falar com a imprensa internacional, Shamaima está forçando o governo britânico a agir, a encarar uma situação que não é só dela. No mesmo campo de refugiados na Síria, há muitas mulheres estrangeiras que também se casaram com combatentes do Estado Islâmico, tiveram filhos e agora querem voltar aos seus países de origem. Enquanto o ministro do Interior diz que está disposto a impedir o retorno da jovem, o ministro da Justiça lembra que não é possível simplesmente retirar a cidadania das pessoas e deixá-las sem pátria. 4 soldados e um civil foram mortos em um tiroteio na porção da região da Caxemira, que é administrada pela Índia. A Caxemira, que há 70 anos é alvo de disputa territorial entre Índia e Paquistão, tem registrado aumento nos episódios de violência.
As mortes de hoje foram na cidade de Pulwama. As forças de segurança da Índia disseram que 2 militantes do grupo separatista Jaish-e-Mohammed, que tem sede no Paquistão, também morreram no confronto. Eles eram suspeitos de arquitetar um ataque terrorista na quinta-feira da semana passada, também na Caxemira, com 40 mortos. Esse foi o ataque mais sangrento contra as forças de segurança indianas em 30 anos. O grupo Jaish-e-Mohammed tem como meta separar a Caxemira da Índia e está oficialmente banido do Paquistão desde 2002. Mas a Índia acusa o Paquistão de ainda dar guarida ao grupo. Depois dos últimos episódios de violência, os 2 países chamaram seus embaixadores para fazer consultas. Atualmente, a Caxemira é administrada pelo Paquistão, Índia e China. E a disputa territorial entre a Índia e o Paquistão desperta a atenção do mundo inteiro porque os 2 países têm poder nuclear. O governo do Haiti enfrentou novos protestos no fim de semana, mesmo depois que o primeiro-ministro anunciou aumento de salários e fim de privilégios para autoridades. Manifestantes voltaram às ruas ontem na capital Porto Príncipe para pedir a renúncia do presidente Jovenel Moïse. Ele é acusado de envolvimento num escândalo de corrupção nos fundos do Petrocaribe, um programa de fornecimento de petróleo a preços subsidiados pela Venezuela. 7 pessoas já morreram nos protestos que começaram no dia 7, quando o presidente completou 2 anos no cargo. A seguir, a Justiça do Paraná começa a ouvir testemunhas do caso Daniel, jogador assassinado em outubro do ano passado. E parlamentares britânicos concluem que o Facebook viola leis e defendem uma regulamentação para impedir a divulgação de notícias falsas. A gente fala disso já já. A Justiça do Paraná começa a ouvir as testemunhas do caso Daniel, jogador mutilado e assassinado em outubro do ano passado. Quem tem as informações sobre essa nova fase do processo é a repórter Vanessa Rumor. Vanessa, boa tarde para você. Os depoimentos já começaram? Oi, Sandra. Boa tarde a todos que nos acompanham no Jornal Hoje. Olha, as audiências não começaram ainda. Primeiro, devem ser ouvidas as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. São dezenas de testemunhas no total. Edson Brites, assassino confesso do jogador Daniel, a mulher Cristiana Brites e a filha Alana e outros 4 réus devem acompanhar os depoimentos. Eles vão ser os últimos a prestar depoimento, que deve acontecer ao longo dessa semana. O jogador Daniel foi morto no dia 27 de outubro do ano passado. Daniel foi convidado para a festa de aniversário de 18 anos de Alana Brites. Depois, a comemoração seguiu na casa da família, onde a confusão começou. Daniel tirou fotos na cama ao lado de Cristiana Brites, mãe de Alana. Edson Brites Júnior diz que matou o jogador para defender a mulher. Quando eu me deparo, o Daniel está em cima dela, tentando estuprar a minha mulher. Nesse momento que eu vi isso, eu saí de mim. Mas para a polícia e para o Ministério Público não houve tentativa de abuso. O jogador foi espancado na casa dos Brites e levado de carro até este matagal, onde foi mutilado e morto. Antes do crime ser solucionado, Alana Brites mandou mensagens de conforto para a família de Daniel. A mãe do jogador disse que recebeu um telefonema de pêsames de Edson Brites, o assassino do filho. As investigações apontaram que Edson, Cristiana e Alana Brites tentaram combinar com outras pessoas que estavam na festa uma versão diferente para o crime. Por causa desse encontro, eles também são acusados de fraude processual e coação de testemunhas, além de corrupção de menores, porque havia uma garota de 17 anos na casa no momento do crime. São 5 réus que respondem pelo crime de homicídio qualificado, incluindo Edson Brites. A família Brites e 3 jovens que tiveram participação no crime estão presos há 4 meses. Uma jovem responde em liberdade. Daniel viveu o melhor momento da carreira no Botafogo. Também jogou por Coritiba, Ponte Preta, São Paulo e estava emprestado ao São Bento de Sorocaba. O jogador tinha 24 anos e era pai de uma menina.
Olha, nesse momento nós temos então a chegada de Edson Brites, do comerciante. Ele chega aqui neste momento ao Fórum de São José dos Pinhais para o início da audiência. Então a gente acompanha neste momento a chegada do comerciante. A defesa da família Brites disse que nas audiências a justiça pode apurar com precisão todos os fatos. A mãe do jogador Daniel deve chegar à tarde para acompanhar as audiências. Ela também vai ser ouvida pela justiça como testemunha. Depois dos depoimentos, defesa e acusação apresentam as alegações finais. A juíza decide então se os 7 réus vão a júri popular ou não e se o crime foi doloso, quando há a intenção de matar. Nesse caso, são os jurados que decidem se os réus são culpados ou inocentes e, portanto, a gente tem aí a chegada de Edson Brites, comerciante, assassino confesso do jogador Daniel, chegando aqui ao Fórum de São José dos Pinhais para o início das audiências de instrução aqui, então, portanto, nova etapa do caso Daniel. Sandra, é contigo aí no estúdio. Ok, Vanessa Romero, obrigada pelas suas informações ao vivo. Nós conseguimos ali acompanhar também Cristiana Brites e a filha do casal, Alana, chegando para essa sessão de depoimentos. Um relatório do Parlamento Britânico sobre desinformação e notícias falsas, as famosas fake news, concluiu que o Facebook viola leis de privacidade e de concorrência e defende que empresas não podem se comportar como gangsters digitais. A investigação conduzida pela Comissão Digital, Cultural e do Esporte do Parlamento Britânico durou 1 ano e meio e resultou num relatório de 108 páginas. Os parlamentares afirmam que a gigante das redes sociais prioriza os lucros em vez da segurança dos dados dos usuários. E defendem que o Facebook seja regulamentado urgentemente para acabar com a disseminação de notícias falsas que colocam em risco a democracia no Reino Unido. O relatório diz ainda que Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, mostrou desprezo pelo Parlamento Britânico ao recusar todos os convites para prestar esclarecimentos pessoalmente à comissão. Um representante do Facebook no Reino Unido disse que a empresa fez uma contribuição significativa para a investigação da comissão e que está aberta a regulamentações. A seguir, promotores vão investigar um prefeito que convocou funcionários comissionados para assistir a noiva dele cantar num bloco de carnaval. A gente volta já. Na Venezuela, a oposição protestou contra a prisão do líder opositor Leopoldo López, prisão que completa hoje 5 anos. Num evento em Caracas, o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, que está falando agora, neste momento, ele disse que Nicolás Maduro não respeita normas mínimas de convivência política. Disse ainda que a Venezuela completa anos de desmontagem do Estado de Direito e de perseguição. A oposição pede a liberdade plena, imediata e incondicional de Leopoldo López. Ele foi acusado de incitação pública e danos à propriedade nas manifestações contra o governo em 2014. O Ministério Público de Pernambuco vai investigar se o prefeito de Camaragibe cometeu crime de peculato. Demóstenes Meira, do PTB, convocou os funcionários comissionados da prefeitura para participar do bloco de carnaval em que a noiva dele cantou. A mensagem logo se espalhou pelas redes sociais. Nela, o prefeito Demóstenes Meira, do PTB, convoca os funcionários comissionados da Prefeitura de Camaragibe a participar de um bloco de carnaval em que a noiva dele seria uma das atrações. Eu quero convidar todos os comissionados, agora meio-dia, de frente ao trio, onde vai cantar a minha noiva, Tati Dantas. A gente vai filmar e eu vou contar quantos comissionados foram até o evento. Eu sei que tem gente que não gosta de carnaval, eu também não vivo carnaval, mas minha noiva vai cantar e aí eu vou saber todos os carros comissionados que foram. Eu estou pedindo apoio, até porque carro comissionado tem que dar força ao evento e o evento é da prefeitura também. O prefeito confirmou que gravou o áudio convidando todos os funcionários comissionados a participar do bloco. Ele disse que é obrigação desses funcionários o apoiarem. Na hora que eu preciso do apoio deles, eu convoco.
Isso é normal. O cargo comissionado tem que estar à disposição do chefe do Poder Executivo. Senão não serve para o chefe do Poder Executivo. Foi ele que abriu o carnaval da cidade. Eu declaro aberto o carnaval de Camaragibe e a minha esposa, ela vai arrebentar. Eu acho que isso é tipo uma ameaça, né? Para os que trabalham, isso é tipo uma ameaça, que quem não vir vai ser demitido e tal. O caso foi parar no Ministério Público de Pernambuco, que determinou a abertura de procedimento investigativo para apurar se o prefeito cometeu crime de peculato, que é usar indevidamente recursos públicos para fins particulares. Em relação à prática de improbidade administrativa, o procurador-geral informou que encaminhou o material para a Promotoria de Justiça de Camaragibe, que também instalou o procedimento para investigar o caso. Dizer o quê, né? O Jornal hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê.